bem-vindos ao painel Povos Indígenas e Covid-19, oportunidade para os povos indígenas na construção de uma volta mais verde e melhor. Eu sou Luiz Donizete Gruppioni, sou coordenador do IEPE, uma organização indigenista que trabalha no Amapá e no norte do Pará, e secretário da Rede de Cooperação Amazônica, uma rede que junta 14 organizações indígenas e indigenistas que atuam na Amazônia brasileira. E é um prazer estar aqui com vocês hoje para discutir as oportunidades e desafios para os povos indígenas na construção de uma volta mais verde e melhor. Ainda estamos imersos numa pandemia sem precedentes na história da humanidade, com efeitos sobre a vida de todos os habitantes do planeta. Num esforço sem precedentes e em curto espaço, descobrimos vacinas para enfrentar o vírus. É um momento ainda dramático para muitos países, particularmente para o meu, o Brasil, onde a pandemia segue sem controle. Mas sabemos que temos que manter acesa a chama da esperança e é com esse espírito que vamos dar início a esse painel. A situação da pandemia é séria em todo o mundo, mas ela é particularmente dramática para os povos indígenas, que não só têm que enfrentar o desafio da Covid-19, mas precisam continuar resistindo às invasões de seus territórios, ao desmatamento, à falta de respeito aos seus direitos mais fundamentais, à criminalização das suas organizações representativas e à perseguição e violência contra suas lideranças. Aqui no Brasil, na Amazônia, a pandemia fez com que os povos indígenas buscassem o isolamento em seus territórios. Tem sido um momento de se voltar para atividades tradicionais, buscar a subsistência dentro do próprio território, num momento de maior socialização e diálogo entre as gerações indígenas, que é o que tem garantido a resiliência desses povos e a manutenção dos seus modos de vida. E as ameaças às florestas, que garantem a sua qualidade de vida e prestam um serviço inestimável para a regulação climática e o regime de chuvas, tanto no continente como no resto do planeta. Todos sabemos que os povos indígenas são os guardiões dos ecossistemas da floresta tropical e são os principais interessados em encontrar caminhos para manter seus meios de subsistência resilientes em seus territórios. O objetivo desta sessão é destacar a importância da proteção da floresta tropical e do direito dos povos indígenas ao lidar com a Covid-19 e seus efeitos e na reconstrução de meios de subsistência resilientes que possam contribuir para um cenário de retomada mais verde e sustentável. Vamos começar, então, com Diane Pizarro, nossa primeira painelista, que é coordenadora global do Banco Mundial para Povos Indígenas e Minorias Étnicas. Eu agradeço, Diana, a sua disponibilidade de estar aqui conosco. Diana, você tem 15 minutos para a sua apresentação, e depois poderemos ter um tempo para algumas perguntas. Eu convido os interessados a enviarem as suas perguntas pelo botão de perguntas e respostas na barra inferior da tela. Bem-vinda, Diana. Thank you very much to all of you. I am going to try to share my screen here, and then we can start the presentation. All right. Is everyone seeing the screen? Yes, we can see your screen.
Okay, great. Thank you so much. Thanks to all of you for inviting us at the World Bank to join. I am going to take my video off as my internet connection also isn't fantastic, even though I'm here in Washington, D.C. My name is Diana Pizarro. I'm the Global Coordinator for Indigenous Peoples at the World Bank, as well as a Senior Social Development Specialist in the Latin America region, working with Indigenous peoples for many years at the World Bank, and prior to that from the Inter-American Development Bank. I was very impressed by the opening panel that we saw and the study that was presented that really reaffirmed the importance of the role, I guess, of the World Bank in mobilizing funds directly to Indigenous peoples and local communities and working directly to build that capacity and empowerment, which is something that we are trying to do. And I think we're improving our capacity as we evolve as an institution and in partnership with Indigenous peoples and local communities. Today, we're talking a bit about COVID and how sort of this building back better. We like to, in our team in the social sustainability and inclusion practice, talk about building back fair as well, not just better, but fairer and greener, right? First off, I will, let's see if this will, my PowerPoint is not moving as I would like it to. So I'm going to escape the presentation view. Here we go. So first off, from the World Bank perspective, of course, our focus is on poverty reduction. And when our twin goals look at reducing or eliminating extreme poverty by 2030 and increasing shared prosperity, which means equality of those that make the 40% of the least in income in their countries. First time we expected poverty to rise and 15 million people into extreme poverty, or 1.4% of the global population. It was estimated that whereas we had hoped in 2020 pre-pandemic to have 7.9% of the extreme poor in the world, only to reach 7.9%, we're actually going to be somewhere more around 9.1 to 9.4% of the global population living in extreme poverty. 82% of those that fall into extreme poverty come from middle income countries. And all of this together with climate change and conflict are compounding factors where actually it's no longer foreseen that in 2030 we will reach the goal of eliminating extreme poverty based on these major setbacks. As we all know, for Indigenous peoples and ethnic minorities, and as Luis just mentioned, the hit has been extremely hard. We pre-existing vulnerabilities and lack of access to healthcare, water and sanitation services made in the moment practically impossible for Indigenous peoples and ethnic minority patients. Fragility in livelihoods and food security were also exacerbated, where restrictions in mobility, closure of markets, inability to access basic survival supplies, high levels of informality, and over-reliance on single sources of income left many Indigenous peoples and ethnic minorities without income or food. We also saw that when COVID did hit Indigenous peoples and ethnic minority territories, such as in the Amazon, it spread very fast, and in countries like Brazil, produced mortality rates that were at least reported by some NGOs as double that of national averages. This also has a huge cultural impact, as it's leading to a significant loss of elders who were the sort of the stewards of traditional knowledge, and at the same time were putting at risk entire peoples and cultures. Finally, we saw that many of the national response and relief programs failed to reach Indigenous peoples and ethnic minorities, starting with an original focus completely, or a strong bias towards urban areas. The design of eligibility criteria and delivery mechanisms that failed to reach Indigenous peoples, from things like in Guatemala, where you needed to produce an electricity receipt to receive the cash subsidy, or in Panama, where you had to present
your identity at a supermarket. These were not relief mechanisms that were relevant for indigenous peoples living in their traditional territories. At the same time, as indigenous peoples were sort of in a lot of cases or outside of the national health system, these gaps were basically led traditional healers, forced traditional healers to be the first line, the first line sort of responders for indigenous peoples, but without any sort of coordination and articulation with national health systems, without supplies, thermometers, ways to test, etc. So this all led us to a situation where when, as I said, COVID would hit indigenous territories, it hit hard. I'm just throwing up this slide because it was in the beginning of COVID. If you see the date at the top, May 3rd, I was requested to present at the World Bank for the first time on COVID's impact on indigenous peoples. And I pulled out this data from an NGO in Peru that showed us numbers where we had 3,000 cases of 3,100 cases of COVID confirmed in the Amazon of Peru and 200 deaths. I was then later asked to present at another point in September, and you see that the numbers go up to from 3,000 to 169,000 cases, or almost 170,000, and over 3,000 deaths. So the numbers were moving so fast, it's quite illustrative of how these areas, when they were hit very hard. Broader lessons. In the face of this emergency from the World Bank, we wanted not just to know numbers, which were hard to know because there wasn't disaggregated, most countries didn't have disaggregated information on indigenous peoples and ethnic minorities specifically. But we do have processes that are ongoing, very much to what Myrna Cunningham was talking about in the last panel, of ongoing dialogue processes at national levels and regional levels with indigenous organizations. World Bank asking for help, and the first step of what we could do with the resources we had available, where we hired indigenous organizations directly to do qualitative studies in 11 countries in East Asia and the Pacific and Latin America, to tell us what was happening in their communities and inform the World Bank response and relief program to the extent possible. What did these qualitative assessments tell us? First off, that there was very little disaggregated data for indigenous peoples and ethnic minorities, making it very hard to dimension the scope of who was being hit, where they were being hit, and if they were indigenous or not. The other, as missing vulnerabilities were at the health risk, as well as the impacts of the economic, the contention measures of quarantine, et cetera. It told us also that those already outside of the system were most likely to be left out of the relief and recovery. A fourth point that was really clear was the vital role of the traditional authorities, healers, and indigenous peoples and ethnic minority organizations as the first line responders for these peoples, and mobilizing to try to get support and mobilize support, call attention to what was happening, and articulate with donors to get help. And I think that of all the lessons, this is one of the most important lessons for the World Bank and other donors, is not looking at indigenous peoples and ethnic minority organizations just as a beneficiary, but as critical partners in delivering development assistance and empowerment and inclusion and resilience. So this, I think, is a key takeaway that we have, not just, and also from other civil society organizations, but being an institution that we work through governments, we finance government programs. This pandemic really demonstrated the need for us to strengthen our mechanisms to work and partner with indigenous and local community and ethnic minority organizations. At the same time, we found from these studies that the indigenous peoples and ethnic minorities' rights violations and discrimination were being exacerbated. Significant land invasions were taking place, conflicts. We even saw a case of a traditional healer being burned by community members in Guatemala,
threats of retaliation and threats to Indigenous rights activists who were calling attention to the fact that they weren't participating in the relief programs, discrimination in the application of the policies around quarantine, make some money in Guatemala. Other, more well-off white kids were having parties in Guatemala City, and there was of the COVID policies in that case. Another critical point that we found were huge vulnerabilities in food security and income generation that seemed to actually be impacting Indigenous peoples and ethnic minority communities more than the sanitary crisis in itself in many cases. Finally, what we saw was a disparity of impacts and resilience across different Indigenous peoples and ethnic minority communities. And this is where I would like to finalize this presentation talking about these tenets. But there were some Indigenous peoples and communities where they could close down their borders, very well organized, produce their own food, even produce food and distribute it to their Indigenous brothers and sisters living in cities that were stuck in cities or that had no food or water. Huge levels of solidarity, reciprocity, support from some communities to others. Whereas other Indigenous peoples, in Guatemala, they were out of food, they were out of water, white flags in front of their homes, communities completely wiped out with no income, no food security, because, for example, they fully depend on tourism. So when we saw these huge gaps, and why are there some Indigenous communities that were resilient, and what were those key tenets, assessments with Indigenous organizations? We have the World Bank response together with many other donors' response that right away, everybody was focused and mobilized on how do we help. And here I'm going to put in a bit of a pitch for what our global practice does. At the World Bank, we work in sectors. We work there's country management units, and then there's sectors and what we call global practices. And in the last year and a half, a new practice that focuses on social development, it's called social sustainability and inclusion, was created. We've had social development specialists who've been the primary people working with communities on safeguards, et cetera, for many years. But finally, we became our own global practice at the World Bank. And this team, our focus really has been working to try to make this World Bank response to put people at the center of the response. Often when one comes from different prisms, whether it's a conservation prism, you're looking at forests and biodiversity, or if it's an agricultural prism, you're looking at production or education. But what our prism is at the social sustainability inclusion practice is putting people at the center of all of our interventions. So for us here at the World Bank response was mobilized $160 billion to respond to health, economic, and social shocks across the world. $12 billion has now been approved to support purchase and distribution of vaccines. Emergency support operations and support with procurement of health supplies. The second, round of operations or projects that went out to different countries, really focusing on the hospital, getting respirators, et cetera, sanitary kits. The second sort of pillar was the protecting poor and vulnerable people. This is really the center of a lot of the work that we will be spearheading from our team, right? And together with our social protection and our agriculture and rural development folks, but looking at income, food supplies for the most vulnerable, social safety nets, employment and support for informal businesses, building up local and community government support to build resilience. Then we have two other pillars, one on sort of business growth and job creation in the economies on a more broad scale, and strengthening policies, institutions, and investments with an evident emphasis on governance and institutions.
to build back. So as many of you may or may not know, the World Bank has different types of instruments of financing. Our primary instrument is our investment loans, where we plan a project, we plan a set of investments, and we disperse funds against that. But we also do policy lending. And this last pillar is where there's been a lot of resources mobilized for countries that are having economic crisis and need sort of injection of funds to support their programs or their national financing. And how we do that is through a matrix of policies. And we agree on what types of policies make sense for resilience for moving forward. And in the COVID response, there's been a lot of work done on including policy reforms and institutional reforms to support Indigenous peoples' inclusion, empowerment, and voice. And we have some examples from Panama, from Guatemala, from Vietnam on this type of work. Okay, now I'm really here where I wanted to get to. This to me is where I think the core of what you want to know from us. What is building back greener and fairer? We've replaced better with fair. What does this mean? And here I'm going to go back to what I was discussing prior around why there were communities that could shut their borders and be fine and produce food and deliver food to others. And why were there Indigenous peoples that were left completely vulnerable? And in our own thinking at the World Bank, we're just starting to really, I mean, this isn't new, but we're at an inflection point to really try to understand this and call on ourselves for a more holistic approach. Because when we look to those peoples that were resilient, what we found is that they had certain tenets. And we know this from our own operational experience, but what we're looking at now is we're looking at piecing this together to promote holistic models, to build more resilient Indigenous peoples and ethnic minority communities, to partner with them in this process. And obviously forestry and biodiversity is critical and at the core of this. So in that sense, what we are starting actually right now, studies in Central America and in South Asia and in broader Latin America and in Africa, where we're going to do an assessment of these key tenets of resilience. And our initial pieces that we're going to be looking at is, whereas normally on our productive development, even our forestry sort of sub-project type financing, we tend to focus a lot on the market economy. We tend to focus a lot on rural alliances, building producers' capacity, linking them to markets, et cetera. And whereas this is important, and it's a critical tenet for income generation, where we found resilient Indigenous peoples, there were strong Indigenous traditional economies. And I think this is a space where we all should focus more, because the traditional economies are critical for food security. And they're critical for what we're talking about here are economies that are maybe non-monetary, but are based on complementarity, based on reciprocity, based on a production model that's diverse and is driven by traditional knowledge. So this is a space where I think that the World Bank, in our building back more resilient economies, we will try to be focusing to see how we can support. Obviously, to have strong traditional economies, we need land security. We need security over natural resources. The World Bank has been working for years in these spaces of land titling and administration projects in the Peruvian Amazon. We have a dedicated grant mechanism supporting recognition of Native communities and titling of Native communities. But we also have to think about security of those communities once they have their title. For example, in Nicaragua for those resources. Resilience built by endogenous processes as opposed to exogenous processes, where, for example, in Guatemala, the Payment for Environmental Service program that exists right now makes payments to individuals for individual land pieces and ecosystem services. Through our dedicated grant mechanism, we're going to pilot a model that focuses on a collective cultural
a management plan over the forest based on traditional knowledge and uses and sacred sites, and then apply that for ecosystem service results and compensate in a collective way to their organizations, right? So it's a collective format. It's adopting what models that are endogenous. These types of things are the things that we can pilot and promote and support these traditional economies. Clearly also, governance and dialogue with external actors is critical. It's critical for policy, to inform policies. It's critical for capacity to deal with external invasions and conflicts. It's critical for mobilizing resources, for organizing the population. The World Bank finances these types of processes in many different ways. I've been leading since 2013 in Latin America a dialogue process with Foro Indígena Abya-Yala that is a network of indigenous organizations, and we're in constant communication on specific national level projects, on policy reforms, and actually Foro Indígena Abya-Yala has helped in both the COVID social assessment studies, as well as in designing this new qualitative study that we'll do on building back indigenous economies in Latin America. So we have regional level dialogues, we have national level dialogues in Nepal, for example, with indigenous women's organizations, and we have national program in Panama, for example, where there's a supported financing an $80 million loan that's built one of the key components on governance, another one in Ecuador that's just been approved. We're territorial national level platforms to support dialogue between indigenous authorities, organizations, and national actors from the government or donors, create spaces for this. So these are the kind of things that we need to keep supporting. Connectivity, either physical or digital, but connectivity is critical. In the Amazon and Peru, for example, indigenous leaders' phone cards went out. So if you lose communication with the outside world in the middle of a pandemic, your resilience is greatly jeopardized, right? Connectivity for education, connectivity for financial inclusion. So all of these connectivity in order to sell product to market at a fair prices as opposed to being subject to intermediation, right? This is a key aspect that is a space where I think we need to be focusing more. Financial inclusion. Too often do we see productive development capital and lending that is critical for productive development, but also for cushioning, for example, community banks like we support in Panama with indigenous women that provided a cushion through the crisis, but also financial inclusion and capacity so that when resources do start to flow, say from emission reductions programs or from payment from services future, what are their life plans or aspirations? Here, finally, the CDD model. This is something the World Bank does a lot of in East Asia and the Pacific, as well in Latin America a bit. In Ecuador, for example, this new loan that I'm mentioning was highly. This whole focus or space is working with communities to support their organization, planning, prioritization, and investing. A lot of what was mentioned on the last panel was the fact, funds aren't really going to indigenous peoples and local communities organizations as much as they should. There's sort of a vision of a lack of capacity. But that's, as someone said, that's natural. There's lack of capacity in all different types of organizations. So investing specifically in building capacity around project planning, investments, and implementation is critical. Finally, and then we get back into the building diverse market economies, and this is where we
think that, you know, this is a space that's quite well known, but it definitely needs to happen. And we definitely need to look at diversity in economic participation, not over relying on sort of one cash crop, one sector such as tourism. So these are the spaces, this holistic approach is where the World Bank, and I think where the broader donor community, we need to be looking at in order to build more resilient, more inclusive societies in partnership with Indigenous peoples and local communities. And I think I will stop there. Thank you all very much for listening to me. Muito obrigado, Diana, por sua exposição. Nós vamos passar agora para a nossa segunda painelista. Eu queria convidar a Sônia Guajajara, que é uma liderança indígena da Articulação dos Povos Indígenas no Brasil. Também é membro do Conselho Consultivo da Iniciativa Interreligiosa pelas Florestas Tropicais aqui no Brasil. Sônia, você tem 10 minutos. Olá, bom dia a todas, bom dia a todos. Saudar também quem está nos acompanhando aqui neste fórum. Muito obrigada, Donizete, pela moderação e também agradecer aqui pela oportunidade de estar hoje, nesse diálogo. Eu quero começar ressaltando aqui o papel dos povos e dos territórios indígenas, falando do desmatamento, das queimadas, dos conflitos, das invasões, e dizer que, mesmo com o aumento de 30% do desmatamento no ano passado, comprovadamente são as áreas mais preservadas e que seguem atuando como barreiras contra o avanço do desmatamento e também como foco de manutenção da biodiversidade. E mesmo sem uma política efetiva de proteção, são as áreas públicas com os menores índices de desmatamento. E trazer também, acho que, alguns números que é importante sempre ressaltar, que os estudos mostram, trazem do que existe de biomassa dentro da Amazônia. Então, de toda a biomassa estimada para a região amazônica, que é em torno de 73 bilhões de toneladas de carbono, 58% encontram-se dentro dos territórios indígenas e nas áreas protegidas. Somente as terras indígenas estocam 1/3 de todo o carbono da região. O desmatamento nas áreas indígenas representa apenas 4,2% do total de perda da floresta amazônica. Ao mesmo tempo, são as áreas mais ameaçadas, que estão sob pressão de invasores, garimpos, madeireiros, conflitos e a falta de fiscalização. A preservação desses recursos naturais nas terras indígenas não acontece por si só, não acontece simplesmente porque é terra indígena, mas se deve principalmente ao modo de vida dos povos indígenas, e daí essa importância dos territórios regularizados, daí a importância da demarcação dos territórios indígenas e respeitando os direitos constitucional, que também é um direito originário. A importância de políticas e programas apropriados aos modos de vida dos povos indígenas para a gestão desses territórios. E também a importância do fortalecimento dos órgãos públicos federais para fiscalização e monitoramento. Órgãos como a FUNAI, IBAMA e ICMBio, que são os principais responsáveis por essa política de monitoramento e fiscalização, que deveriam ser fortalecidos, estão hoje sob ataque, sob pressão, e todos subservientes aos interesses do próprio governo
né, e na contramão aí do que é a proteção dos direitos e dos povos, né? Então, toda a combinação desse conjunto de fatores, né, garante não apenas a nossa integridade territorial, né, se fortalecidos, né, e cumpridos, né, mas também um equilíbrio climático e um meio ambiente saudável para todos os brasileiros, né, para todas as pessoas no mundo inteiro, porque, né, todo esse conjunto de medidas acaba beneficiando, né, todo mundo. Porém, o que nós temos visto é o quê? Né? É um total descaso sobre os territórios indígenas, sobre nossos direitos, como também todas as demais terras públicas. A exemplo do que foi a medida provisória da grilagem, o projeto de lei que também, né, substituiu a MP da grilagem, né, e que, da mesma forma, premia invasores. Nós somos ameaçados diariamente pelo avanço do desmatamento ao redor dos nossos territórios, as mudanças climáticas que comprovadamente já impactam nosso modo de vida, os incêndios, a mineração, os grandes projetos de infraestrutura, né, que não respeitam nossas salvaguardas e ainda atualmente, né, temos que conviver com esta pandemia da Covid-19, que tem dizimado indígenas em todas as regiões do Brasil, e o governo tem negligenciado a atenção à saúde dos povos indígenas. Né? Chegamos em 2021 com o número de 975 indígenas mortos, mais de 45 mil indígenas contaminados, né? Um total que afetou diretamente mais 165 povos, o que corresponde, né, à metade dos povos indígenas. Isso com dados confirmados, porque muitos foram que morreram ou que foram contaminados e nem conseguimos essa comprovação por falta de acesso a teste. Vale destacar que a Amazônia é a região mais afetada pela Covid-19, tendo aí o estado do Amazonas com o maior número de mortes. E continua, neste momento, né, uma região totalmente agravada por essa onda mais forte da Covid-19, falta de oxigênio, falta de estrutura hospitalar, que já se alastrou para Roraima e Rondônia, e que, né, a região amazônica, sendo o maior pulmão do mundo, nesse momento, pede socorro para respirar. A região está sem ar. Né? Então, essa situação já se agrava pelo Brasil inteiro, com novas cepas, que são muito mais letal do que no início da pandemia. Então, tudo isso, esses índices de mortes e contaminação, não foi aumentada simplesmente por conta da gravidade do vírus, mas por conta da própria conjuntura política, esse negligenciamento, né, e todo esse apoio do próprio governo, que, ao invés de tomar medidas para conter a pandemia, está cada vez mais incentivando, né, flexibilizando a doença. Nós estamos vivendo uma das piores crises sanitária e ambiental desde a Segunda Guerra Mundial. E a pandemia pode ser reversível, né? Pode ser combatida com a vacina, né? Se assim for disponibilizada para toda a população, porque ainda vemos a vacina como uma das únicas formas para combater o coronavírus. Para as mudanças climáticas, o princípio ativo é a consciência dos humanos, cuja vacina é a retomada da conexão com a Mãe Terra. Uma pena que, para alguns negacionistas, né, isso ainda é entendido como uma questão ideológica, política ou até marxista. Né? Para salvar a humanidade, é preciso primeiro salvar a Mãe Terra. Mas a salvação da Terra
depende urgente dessa compreensão. Já temos algumas conquistas institucionais no âmbito internacional em relação às mudanças climáticas, né? O Acordo de Paris, o maior acordo climático mundial, o qual o Brasil é signatário, né, já reconhece os direitos dos povos indígenas, povos e comunidades tradicionais, né? E principalmente, né, já reconhece a participação dos povos indígenas nas instâncias de tomada de decisão. Né? Por proposição do movimento indígena, no acompanhamento e incidência, né, desse acordo, foi estabelecido a plataforma específica dedicada aos povos indígenas e comunidades locais no âmbito da Convenção Quadro, para ampliar e fortalecer nossa participação e contribuição nesse espaço. Porém, né, para que seja implementada, depende muito também desse apoio para que nós, indígenas, possamos ter as condições de nos reunir e também ser escutados. Uma das principais formas de implementar a plataforma é também respeitar o direito de consulta livre, prévia e informada, né, considerando os protocolos já existentes, né, de alguns povos. Aqui no Brasil, nós temos já, né, os protocolos criados de alguns povos, né, para garantir o direito de consulta e consentimento. Temos também já a Declaração de Nova York, que também reconhece o conhecimento tradicional dos povos indígenas, né, que deve ser associado ao conhecimento científico como uma das últimas alternativas para proteger as florestas. Bom, aqui, né, no Brasil, o que nós temos visto, né, e vivido, sentido todos os dias, que nos últimos 2 anos, os espaços de participação antes conquistados, né, por nós, foram todos extintos. E, com isso, nossas demandas não são ouvidas, né, em nenhum espaço público, aliás, em nenhum espaço de governo, né? E, atualmente, contamos apenas com as nossas organizações indígenas, com as nossas articulações próprias, com apoio de entidades indigenistas, ambiental, de direitos humanos, né, que seguem aí também junto, né, e somente nós, né, estamos fazendo esse enfrentamento a essa política genocida do governo, né, para que a gente possa manter os nossos territórios, né, ainda por meio de um direito constitucional. Bom, sem a participação, sem a nossa participação nesses espaços, né, e com o desmatamento que há, né, e que só cresce, as políticas, sem a participação nesses espaços, né, o desmatamento só cresce, porque as políticas são desmontadas, né, flexibilizadas, há todo um desrespeito aos direitos humanos, né, e aos direitos indígenas, ambientais, e também, claro, né, as políticas climáticas. Temos aqui no Brasil 35 prioridades apresentadas pelo presidente da Câmara e do Senado, que são prioridades eleitas também, né, pelo próprio presidente Bolsonaro, que todas elas têm a ver com o desmonte de políticas ambientais climáticas, né, e indígenas, e também com toda essa flexibilização, autorização para a exploração, né? Portanto, a gente não pode ficar esperando pelos governos, né? Não podemos ficar somente esperando que os governos façam. Nós temos que agir agora, né? Fortalecendo os movimentos de base, a nossa luta, né? Nossos povos, as entidades de apoio, que nesse momento também seguem sendo perseguidas, seguem sendo ameaçadas. Até a política cambial está dentro das 35 prioridades do governo, né? Ou seja, é uma tentativa de mudar a chegada de recurso internacional no Brasil para apoio aos movimentos, né? Seja indígena, ambiental, enfim, para os movimentos sociais, né?
Então, nós precisamos manter essa conexão, né, com essas entidades que lutam, que estão junto, que são parceiras, que defendem os direitos territoriais, o direito dos nossos povos, o nosso modo de vida, a nossa existência. Né? E como uma medida concreta, né, agora, nesta última segunda-feira, nós, mulheres indígenas, lançamos a AMIGA, Articulação Nacional das Mulheres Indígenas Guerreiras da Ancestralidade, que tem como uma das suas principais bandeiras articular grupos de ação para incentivar e promover o reflorestar. O reflorestar de mentes, de pensamentos, de ideias e de corações. Porque você, reflorestando as suas mentes, ideias e corações, você também vai replantar o seu território. É preciso espalhar essa consciência política e ecológica por todo o mundo. E assim evitar que lá em 2050, que é o prazo para que a gente não supere os 2,5 graus, né, de aumento da temperatura mundial, a gente possa ter já uma resposta. Então, não dá para a gente ficar esperando somente que os governos façam, porque eles não vão fazer. Os governos são porta-vozes do agronegócio, das grandes corporações, né, das grandes indústrias, da indústria madeireira, e não querem se comprometer com a pauta que realmente garanta um equilíbrio climático, que realmente garanta o direito cultural dos povos, ou que garanta os modos de vida. Toda essa política dos governos, e exemplifico por meio do presidente Bolsonaro, são políticas genocida, etnocida, ecocida. Portanto, nós temos que se juntar e reagir e fazer a nossa parte. Então, nós, enquanto mulheres indígenas, estamos plantando essa ideia para garantir o replantio de áreas degradadas com árvores nativas, mas também plantar alimentos para garantir a segurança alimentar nas nossas aldeias. E é muito importante que essa ideia se espalhe para todas as pessoas, para todo o mundo, né? Então, por isso, é fundamental também o apoio dos financiadores, que possam olhar o que as organizações indígenas estão fazendo, o que estamos fazendo conectado com entidades parceiras, para que junto a gente possa implementar essa ideia do reflorestar e também do direito à consulta. Nós estamos nos colocando à disposição e fazendo esse chamado ao mundo. Não para olharem para nós indígenas como coitadinhos, mas para aproveitar a oportunidade de aprender com a gente e proteger a natureza, e assim respeitar a Mãe Terra. Muito obrigada. Muito obrigado, Sônia. Você sempre inspiradora, tanto na análise quanto em já apontar alguns caminhos que a gente vai retomar daqui a pouco no debate. Eu queria informar que, infelizmente, alguém conseguiu entrar na nossa reunião, está vasculhando o chat, portanto, nós vamos fechar, estamos procurando outras opções, vamos tentar excluir essas mensagens. Enquanto isso, vou pedir que o público use a função das perguntas e respostas ao invés do chat. E vou passar imediatamente, porque nós já estamos um pouquinho com o tempo atrasado, para o nosso próximo painelista, o Jefferson Stratman. Ele é engenheiro de produção do Instituto Socioambiental e trabalha na área de economia das comunidades. Jefferson, você tem 15 minutos. Bom dia, Luiz, obrigado. Dividir minha tela. Bem, bom dia a todos e todas. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de compartilhar, né, os caminhos gerais, reflexões e aprendizados das últimas décadas, né, de trabalho com comunidades indígenas, tradicionais e quilombolas nas bacias hidrográficas do Rio Xingu, Negro e Rio Ribeira do Iguape.
A diversidade de assuntos, né, que a gente poderia tratar na gestão dos territórios indígenas e tradicionais é enorme. Por isso, eu pretendo dialogar com a perspectiva econômica dessa gestão, os impactos, né, dessas ações locais, e seu papel como uma solução para uma recuperação verde da economia pós-Covid. Junto, né, com essa questão econômica, questões como saúde, educação, proteção, transporte, comunicação, cultura, se conectam diretamente, né, nos aspectos econômicos e de gestão do território. Bom, primeiro eu gostaria de me apresentar, né, desculpe a informalidade da foto. Esse sou eu no Rio Jari, no Pará, divisa com o estado do Amapá. Me chamo Jefferson Stratman, sou doutor em engenharia de produção pela USP, especialista em redes colaborativas da sociobiodiversidade. Mas, para além dos títulos, sou paraense, parte da história da Amazônia brasileira. Sou filho de gaúchos que migraram para a Amazônia na década de 70, seguindo o caminho traçado pelos militares de desenvolver e integrar aquele território à dinâmica nacional. O projeto Jari foi um dos grandes empreendimentos instalados na Amazônia que buscou reproduzir modelos econômicos de outras regiões e fracassou. Mas explorou florestas, explorou pessoas e seus territórios, né, gerando ali uma das maiores favelas de palafitas do mundo. Trabalho no Instituto Socioambiental, uma organização da sociedade civil que tem como missão buscar e propor soluções de forma integrada às questões sociais e ambientais. Além do escopo nacional do ISA, né, o ISA trabalha em 3 bacias hidrográficas nos estados do Amazonas, Roraima, Pará, Mato Grosso e São Paulo, com comunidades indígenas, ribeirinhas, quilombolas e campesinos. O trabalho busca garantir e ampliar os direitos das comunidades locais, promover o monitoramento e proteção de seus territórios, a organização social e bem-viver. Especialmente nos últimos 5 anos, houve um maior investimento na promoção de cadeias de valor e economia dos produtos dos sistemas agrícolas tradicionais desses povos, né? Ou Heritage Agriculture Systems. Esses investimentos foram fundamentais, né, para a organização comunitária, para a promoção dessa economia já verde e já justa, na implementação de políticas públicas localmente, melhoria de infraestruturas e na melhor inserção dos produtos desses sistemas nos mercados. Essas ações foram fundamentais, né, os financiamentos da cooperação internacional, com destaque nesse tema para os projetos estruturantes do Fundo Amazônia e, mais recentemente, da União Europeia. Chegaram nas comunidades, né, nessa parceria com o ISA e fortaleceram os processos de gestão e as organizações locais. Nos últimos 5 anos, né, então, arranjos começaram com pequenas iniciativas em poucas comunidades e com poucos produtos, vem se ampliando territorialmente, consolidando redes de cooperação para novas relações econômicas nos diferentes territórios, né, que a gente trabalha, envolvendo comunidades e organizações da sociedade civil, além de governos, empresas, né, uma série de atores. As redes mais maduras nesse sentido, né, são a rede Sementes do Xingu, no Mato Grosso, a Cooperativa dos Agricultores Familiares, né, quilombolas, no Vale do Ribeira, em São Paulo, e a rede Cantinas Terra do Meio, no Pará. Essas diferentes redes nos mostram o potencial de articular atores públicos e privados para a gestão de territórios tão amplos quanto países europeus. Só a região da Terra do Meio é equivalente ao tamanho de Portugal em território, né, com acesso principal pelos rios, deslocamento que variam de 3 a 15 dias das comunidades para a cidade mais próxima, dependendo da época do ano. As ações de promoção das cadeias de valor desses territórios se iniciou com um grupo de comunidades e uma empresa em 2010, e hoje envolve um total de 27 grupos locais, 14 associações, 7 povos indígenas, ribeirinhos e campesinos e os seus territórios, e uma série de relações com empresas de diferentes regiões do Brasil e prefeituras municipais e os estados. As pessoas no mapa, né, são responsáveis locais pela gestão de cada grupo, sendo uma rede amplamente distribuída no território. Essas articulações comunitárias mais amplas permitiram a conexão das comunidades com mais de 29 parceiros empresariais, além de pagarem preços maiores, né, para os produtos, com valores entre 30% e 200% acima do valor de mercado, né, essas parcerias passaram a melhorar procedimentos internos de compra
para ficarem adequados às realidades das comunidades e seus territórios. Nessa foto que a gente vê aí no fundo, o dono da empresa Mercado, Jorge, está aprendendo sobre o manejo da seringueira com o indígena Edilson Chipaia, uma terra indígena Chipaia, durante um encontro aí da Semana do Extrativismo. E negociando as condições, né, para a comercialização da borracha nativa com as comunidades indígenas e ribeirinhas aí desse território. Então, as empresas, o governo indo para a comunidade, entendendo essa relação. E nessas relações privadas, as comunidades saíram de uma comercialização de 970 mil por ano em 2015 para 4,3 milhões por ano em 2020. No total, o faturamento de 2020 ultrapassou 6,6 milhões, juntando o privado com o público. Na foto de fundo, os uauás estão negociando a castanha com a empresa Vicboa de São Paulo. Então, a gente viu o Jorge indo para a floresta e as comunidades indo para as empresas entender essas relações e negociando. Então, um processo de comunicação entre esses atores. Não está querendo o slide agora. Para além dos resultados financeiros, vale destacar o impacto no aumento da influência dos arranjos comunitários nas dinâmicas de mercado e nas dinâmicas municipais. Localmente, houve impacto nas práticas comerciais locais, aumento de valores praticados regionalmente para além das redes. Nas cadeias, as comunidades e ONGs passaram a conhecer e influenciar os elos mais à frente dessa cadeia, revisando práticas e acordos nos elos intermediários, impactando cadeias inteiras, e não só em uma região ou só com alguns grupos. No enfrentamento à Covid, foram direcionados R$800 mil de alimentos das comunidades locais para grupos de alta vulnerabilidade nas cidades vizinhas, gerando impacto na sobrevivência das organizações locais, na disponibilização de alimentos de verdade e orgânicos para quem mais precisava, no aumento da autoestima das comunidades, na quebra de preconceitos com relação às suas capacidades, entre aspas, produtivas, e ampliação de canais de comunicação com organizações da sociedade civil, urbanas e as prefeituras e os governos municipais. O manejo tradicional dos territórios, como já foi dito em várias outras falas, gera impactos comprovados na promoção de agro e biodiversidade, conhecimento tradicional associado, cultura, segurança alimentar, proteção das florestas e manutenção dos diferentes serviços ecossistêmicos desses territórios. O impacto fácil da gente demonstrar no pouco tempo que a gente tem é o impacto da rede de sementes de Xingu, que viabilizou o reflorestamento de mais de 6.830 hectares com a comercialização de sementes para o plantio de floresta, com o aprimoramento e difusão de técnicas de plantio direto, que aumenta a eficiência e resiliência desses plantios florestais. Essa foto, a Milene, uma jovem liderança da rede de sementes de Xingu, joga sementes em uma ação coletiva de plantio das florestas no Mato Grosso. Apesar da vulnerabilidade causada pelos ataques do governo federal, como a Sônia muito bem trouxe para a gente, mas que se escancara na incompetência da gestão da crise da Covid-19 no Brasil, as comunidades conseguiram ampliar o acesso às políticas públicas e programas de compras governamentais nesses territórios que a gente vem trabalhando com um suporte, um investimento para que isso aconteça. Eles saíram de uma comercialização de R$400 mil por ano em 2015 para um faturamento anual de 2,4 milhões em 2020. Isso sem contar os 700 mil que foram contratados, mas não foram executados pela Prefeitura em 2020 por conta da pandemia. Isso em um cenário de redução de orçamento público para essas políticas, não só por conta da Covid, mas por conta de todos esses ataques que vêm acontecendo. Para além da geração de renda, essas políticas são um dos poucos mecanismos que viabilizam a comercialização de toda a diversidade dos produtos manejados nos sistemas agrícolas tradicionais das comunidades, e ampliam a resiliência desses povos e seus territórios, por justamente trabalhar todo esse conhecimento tradicional de manejo do território, de manejo da floresta, de produção de agrobiodiversidade, de alimentos, que o excedente dessa produção é comercializado. E não é pouco excedente, como a gente pode ver
nessas experiências. Entre os mercados públicos e privados, né, são mais de 200 espécies manejadas e comercializadas de diferentes formas, né, nesses diferentes arranjos que a gente está apresentando. Isso é diversidade e cooperação. Outro impacto importante de destacar dessa economia verde dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Essa cooperação, né, que os negócios realizados pelas associações cooperativas praticam não possuem finalidade lucrativa. Todos os resultados financeiros, quando existentes, são reinvestidos nas comunidades, sendo cuidado a finalidade dessas organizações, promovendo o bem viver das comunidades no território, representando as comunidades politicamente nos diferentes espaços públicos e privados, apoiando a gestão territorial, apoiando o Estado em políticas de saúde, educação, transporte, comunicação. E o enfrento a Covid-19 demonstra muito bem isso. Se não fossem essas redes locais e sua alta distribuição territorial, o drama vivenciado pelas comunidades teria sido ainda mais difícil, já que o governo brasileiro pouco fez para prevenir a contaminação. Essas redes, as mesmas que viabilizam a comercialização dos produtos da floresta, viabilizaram o isolamento das comunidades até que as estruturas de saúde estivessem formadas, sendo que existem comunidades como os Quiseji, na terra indígena Auai, onde essa foto foi tirada pelo Kamikera Quiseji, que continuam sem nenhum caso de contaminação, mostrando resiliência, mesmo em um cenário dramático de crise sanitária. Essas ações em rede, né, foram reconhecidas pela União Europeia nesse mês, né, e essas ações ganharam um prêmio de direitos humanos através do ISA. E a gente aprendemos aí com todas essas experiências que é possível promover os modos de vida tradicionais em conexões justas com diferentes tipos de mercados, privados, públicos, locais, regionais, nacionais e mesmo internacionais. Porém, apesar de todos esses resultados, né, e tantos outros que a gente não conseguiu apresentar, o paradigma do homem da mercadoria, né, esse paradigma econômico vigente, né, do homem da mercadoria, como nos denomina o xamã, né, o líder xamã Davi Kopenawa, da terra indígena Yanomami, enxerga as populações e seus territórios como meros provedores de insumos e recursos para a produção de mais mercadoria, água, energia, terra, ouro, minérios, madeira, castanha, açaí, colocando tudo isso, né, em relações simples de mercado e concorrência. Essa visão restrita e monetária das economias locais simplifica os resultados sociais, econômicos e ambientais entregues e favorece o crescimento de atores econômicos e políticos externos que não reconhecem os direitos dos povos e comunidades e explora as pessoas e territórios à exaustão. A visão dos homens da mercadoria é uma visão míope, que precisa se adequar, tanto com relação aos povos originários e comunidades tradicionais, quanto com relação às suas próprias práticas. Isso nos coloca em um importante dilema, né, para uma recuperação verde. A sociedade espera que essa economia do cuidado das comunidades indígenas, tradicionais, locais, compita de igual para igual com o modelo econômico que vem suprimindo florestas e pessoas. Como isso seria possível? Para competir de igual para igual, essas economias deveriam se tornar iguais, o que resultaria na modificação dos sistemas tradicionais, na perda de conhecimento tradicional, um maior impacto nas dinâmicas ecossistêmicas e, por fim, na reversão de florestas para monoculturas e outras atividades predatórias. Porém, esse igual para igual, né, essas economias são totalmente diferentes, produzem resultados diferentes e possuem custos e modos de vida, né, e modos de produção igualmente diferentes. Nessa foto, temos de um lado os quilombolas do Vale do Ribeira, com suas roças integradas na floresta, reproduzindo seu modo de vida comunitário, no maior remanescente contínuo de Mata Atlântica do país, gerando riquezas e impactos ainda pouco valorizados e reconhecidos no mercado. Vida, água, diversidade, conhecimento, regulação climática, segurança alimentar. Do outro lado, uma economia do despejamento, né, que se sustenta no subsídio, na exploração de pessoas, no uso extensivo de água, agrotóxicos, na monocultura, no uso de transgênicos, né, e na conversão constante do solo e supressão de florestas.
Nesse exemplo específico, ambos os sistemas produzem milho, mas poderia ser pequi, mandioca, amendoim, castanha, borracha. Temos, então, duas economias completamente diferentes, sendo obrigadas a concorrer de igual para igual. Mas não é tão igual assim, né? Pois enquanto uma é altamente subsidiada mundialmente, a outra conta com pouco ou nenhum suporte. E quando conta, o acesso é difícil ou impossível, por diferentes barreiras sociais e políticas. Imagino que as organizações aqui presentes também percebam esse dilema para as comunidades e para o processo de recuperação verde pós-pandemia. Como gerar impacto positivo, reduzir ou eliminar os impactos negativos e continuar competindo com modelos de despejamento que despejam suas externalidades para a sociedade e deterioram a vida. É hora de olharmos para trás como sociedade e pegarmos de volta os valores que realmente importam e apoiar os povos indígenas e comunidades tradicionais a continuarem segurando a queda do céu, como disse o Davi Yanomami. Essas populações, seus territórios e florestas já fazem muito e têm muito a que nos ensinar para a recuperação verde e socioambiental da economia. E devemos mudar nossos paradigmas econômicos quando olhamos para essas diferentes realidades locais. Se não conseguirmos mudar, aprimorar ou cobrar as responsabilidades das práticas predatórias e de despejamento dessa economia ocidental, dos homens da mercadoria, temos pelo menos que reconhecer o cuidado e as contribuições das economias já verdes e socioambientais justas, né, das comunidades para a nossa sociedade como um todo. É uma questão de coerência mínima, né, para uma política de recuperação verde. Nesse sentido, é fundamental olharmos para as comunidades e seus territórios com um paradigma mais amplo do que o de meros provedores de insumos. Devemos olhar para um paradigma mais verdadeiro de detentores de culturas e conhecimentos que já geraram e geram muita riqueza, saúde e bem-viver. E como promotores e provedores de serviços socioambientais, né, em seus territórios como provedores de serviços ecossistêmicos, fundamentais para a continuidade da vida. E esse entendimento deve permear todas as perspectivas econômicas locais, né, que constam nos seus planos de gestão territorial, né, tais como as capacidades locais, relações de mercado, governança territorial, gestão do território, as políticas públicas, valorização da cultura, conhecimento, serviços, realização de pesquisas junto com as comunidades, saúde, educação, comercialização, né, comunicação, enfim. Não existe bala de prata ou solução mágica, né, para mudar esse paradigma. Somente o trabalho em comunicação, em colaboração, né, entre governos, empresas, organizações da sociedade civil, universidades, cooperação, né, internacional, junto com as comunidades e seus territórios, poderá criar esses caminhos. Né, nesses últimos anos, já começamos a trilhar alguns deles, que deverão ser melhorados e ampliados em conjunto, ao longo dos próximos anos de recuperação, que esperamos seja realmente verde e justa. Obrigado. Obrigado, Jefferson. Agora eu gostaria de agradecer muito aos nossos 3 palestrantes, mas passar rapidamente para o nosso próximo painel. Foram muito estimulantes essas apresentações. A gente ouviu sobre as enormes dificuldades que temos pela frente para proteger as florestas e respeitar os povos indígenas, mas sabemos também que eles são parte da solução e que seus modos de vida têm garantido a floresta em pé e os serviços que elas prestam para todo o planeta. Nunca é demais lembrar, para ficarmos apenas num aspecto, que o desmatamento no interior dos territórios indígenas é ínfimo quando comparado com o que ocorre no entorno de suas terras, em áreas públicas ou privadas. Se há uma chance de florescer uma economia verde, ela começa pela integração dos modos de produção indígena e dos produtos que vêm da floresta, associando respeito aos direitos dessas populações, a valorização dos seus conhecimentos e a manutenção da floresta tropical e dos serviços ecossistêmicos que ela presta para todo o planeta.
E agora vamos receber 4 convidados para a sessão de perguntas e respostas desse painel, tendo como pano de fundo a reflexão sobre o papel dos povos indígenas para uma construção mais verde e melhor. Eu convido, então, os palestrantes e os participantes, né, que vão, com quem nós vamos conversar agora, e os participantes a enviarem perguntas pela barra inferior aí da tela. Então, nós vamos contar agora com Sônia Guajajara, que segue nos acompanhando, José Yunes, advogado, com mestrado em administração pública e chefe da organização Amazon Vision da Colômbia, Toya Machineri, que é liderança indígena da coordenação das organizações indígenas da Amazônia Brasileira e também responsável pelo tema de território na coordenação das organizações indígenas da Bacia Amazônica, COICA, e com Chris Jordan, que é doutor em pesca e vida selvagem e é o coordenador da América Central e Andes Tropicais da organização Global Wildlife Conservation. Então, sejam bem-vindos. Vou pedir para vocês ligarem suas câmeras. Ok. Bom, acho que a gente eu queria começar lembrando que no painel inaugural também do dia de hoje, a gente ouviu algumas respostas sobre o papel das comunidades indígenas para a recuperação verde, né? Se falou nos direitos de posse, nas políticas públicas, maior proteção aos direitos, mais financiamento, melhor governança. Então, eu queria dar seguimento a essa reflexão, lançando uma pergunta para todos os nossos painelistas, seria qual é o papel que vocês veem dos povos indígenas e os seus territórios para uma recuperação verde pós-Covid. Podemos começar com o José Yunes? Okay, thank you very much. I thought that it was ladies first, but I will take the first reflection on that. Of course, I mean, it has been said, and it's not different in the case in Colombia, that the best preserved areas in Colombia are in indigenous territories. So either by the measuring of the national institution of IDEAM here, if you take the rate of deforestation of national park systems right now and compare it to indigenous territories have safeguarded the land in a more effective way. It has been also said here that because of that, I mean, we have to reflect and say, okay, why are not allocating more resources? Or then we should be clear that since we have already granted territories and has already clarified, at least in Colombia, with the 28 million hectares property rights to indigenous, and still there is an ongoing process of acknowledging more land. It is clear that we have to put more attention to indigenous communities. So the role is crystal clear. I mean, they have been here protecting their way of life, is about protection of environment, and we will need all of that, especially in rainforest. So it is clear that we should be paying more attention to and more resources, more policy making, more decision making onto that agenda. Said that, we have to, it has been clear for the last 3 panelists. I mean, there's a dramatic explanation of Brazil. I mean, there is a comprehensive way of a blueprint in the World Bank, like saying, okay, we should do, things like connectivity, you should be prepared for the COVID or whatever. What is clear for everybody is that indigenous land and indigenous people, ethnic communities have protected and are key if we want to sustain planet's health, and is more than ever truth right now when we are experiencing the COVID that is also linked somehow with the boundaries between the nature systems and what humans have been doing. So what is the role? Well, is safeguarding all that, is developing their own agendas, ancestral way of living, also their way that they would like to proceed. We have examples about trading and about
new goods and products, or we have things about that health system should be more crafted to them because they're in isolated areas. So, but the role is clear. I mean, we have to partner with this together, and we have to support much more the indigenous land title communities and agenda and their ancestral way of life. It's clear to me. I will stop it like that. I don't know how many minutes, but I will. Luiz? Ok, obrigado. Cris, você gostaria de contribuir também com uma reflexão sobre esse papel dos povos indígenas e dos seus territórios para uma recuperação verde? Sure, thank you. And I think my answer may mirror a bit what was talked about in the prior panel, but I think first we have to recognize the links between the three crises we currently face: biodiversity loss, climate change, and COVID, and then recognize the important role of indigenous peoples in all of them. One way to do this is to make sure that this important role is higher on the political agenda, to make sure that national and regional commitments are specific to indigenous peoples and their territories. Excuse me. In Mesoamerica, as one example, we've worked with the Central American Commission for the Environment and Development and the Mesoamerican Alliance for Forests and People to launch an initiative around this. This initiative is to protect the remaining 12 million hectares of intact forests across the region, and we've had regional commitments to specifically commit to doing this. These 12 million hectares hold approximately half of the forest carbon for the region, and about half of them are governed by indigenous people and local communities. Beyond this, I think in a general sense, commitments such as the nationally determined contributions under the Paris Agreement could include language that ties them to particular forests and specific territories, and to the resilience of those territories and communities to simultaneously recognize their importance and ensure that there are specific funding commitments tied to these goals, and that funding hits the ground where it needs to. I think that's it for now, but of course this process needs to be tied to, needs to abide by all relevant international instruments that protect the rights of indigenous peoples, free, prior, informed consent, and others. But ultimately my response is that we need to find a way to make sure that the feedback loops between the three crises of COVID, biodiversity loss, and climate change are recognized, and then find ways to elevate indigenous peoples in these international conversations in ways that result in more transparency around funding, and ultimately more support on the ground to implement what needs to be done to protect indigenous peoples and their territories, and what needs to be done to actually address these crises. And I don't think the systems that have been in place to date have been created to do this, and the commitments have not been specific enough to achieve this. Thank you. Ok, obrigado, Cris. Dar boas-vindas para o Toya Machineri e direcionar um pouquinho a pergunta para ele. Toya, você vem de um estado que foi pioneiro, o estado do Acre, na elaboração de planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas e também na formação dos índios enquanto agentes agroflorestais, né? Eu queria te perguntar como é que você vê esse momento atual e os desafios para os povos indígenas em manterem as florestas em seus territórios e participarem de uma economia verde. Primeiro, um bom dia a todos e todas do painel. Muito obrigado aí, Donizete, pelas perguntas, acho que esse painel aqui é um painel bastante interessante, né? Ouvimos a fala da Sônia, de outros palestrantes aí. Eu penso que nós temos a gente tem que começar a pensar o todo, né? Não só a Amazônia como floresta, mas pensar também como os povos que ali vivem, mas também pensar o próprio planeta, né?
Eu penso que são um conjunto de ações que temos que tomar para que nosso trabalho dê certo na preservação e proteção do meio ambiente, né, chamado Amazônia, né? Que as florestas possam ficar em pé produzindo, né, vários tipos de vida, né, e fonte de oxigênio, né? Eu penso que enquanto nós não mudarmos o pensamento, né, das atuais gerações e das futuras gerações, principalmente no tocante do conhecimento, né, de suas riquezas naturais, nós vamos estar construindo leis e mais leis para que ela seja não implementada, né? É o que a gente vê, né? O que acontece no Brasil, qual a gente conhece mais, né? E também vejo que a questão, por exemplo, dos investimentos que são feitos, seja a nível de Estado, né? Ela não tem a participação dos povos indígenas, né? Então, e aí foi falado anteriormente que apenas 2% dos recursos, né, chega nos territórios indígenas, né? Ou seja, para tu mudar uma situação toda, né, de calamidade, vamos dizer assim, na floresta, é preciso muito mais. E é preciso muito mais, por exemplo, do próprio olhar dos povos indígenas nesses programas, né, seja do Estado, ou seja, das próprias instituições que financiam diretamente, né, os povos indígenas, né? Porque uma coisa é a gente dizer o que nós queremos ser fortalecido. A outra coisa é o olhar do próprio financiador que quer, por exemplo, diminuir o desmatamento, diminuir, né, a questão da camada de ozônio, né? Podemos trabalhar todas essas questões, mas nós temos que fortalecer e promover, né, os conhecimentos dos povos indígenas e também criando estruturas, né, que possam, por exemplo, nos acordos entre os bancos e o Estado, que possam ter salvaguardas maiores e mais efetivas na proteção dos direitos dos povos indígenas, né? Porque tu pega bancos que financiam o Estado, que financia grandes empreendimentos, né, e que vai afetar diretamente povos indígenas, né? Aí onde está a questão, né, da participação dos povos, onde está a questão do planejamento, né? Então, ver que temos que utilizar os recursos naturais de forma gradual, de forma olhando o presente e o futuro como os povos indígenas vivem, né? Então, é fundamental, né, que os conhecimentos dos povos indígenas sejam promovidos, né, e respeitados pelos estados, não só o Estado brasileiro, como todo o Estado, né? Por isso que onde há mais terra é porque tem territórios indígenas, né? Mas se nós queremos, por exemplo, preservar toda uma floresta, não temos que contar apenas com os territórios indígenas, né? Nós temos que contar também com a ação do próprio Estado, né? Então, o grande problema que nós temos no momento, eu penso, né, é a questão da própria conscientização e do não conhecimento da sociedade, de um modo geral, de suas riquezas naturais, né? Então, se nós conhecemos essas riquezas como um patrimônio nosso, de todo o povo, nós teríamos mais cuidado, né? E talvez aí passe pela uma questão que eu acho que nem todo mundo pensa, que é a eleição de deputados e senadores, né? Que fazem as leis, que afrouxam as leis, em detrimento de direito de coletivo, não só dos povos indígenas, não só dos extrativistas, de quilombola, mas de toda a sociedade, né, do país, né? Então, penso que nós temos que trabalhar esse conjunto de ações para que realmente os povos indígenas continuem vivendo nos seus territórios, cuidando da floresta, mas também
o Estado tem que fazer sua parte, né? Tem que fazer a sua parte. E demarcar territórios indígenas e unidades de conservação é fundamental. Fundamental para que realmente a gente consiga manter essa floresta verde que ainda existe em vários lugares, né, do planeta, né? Caso contrário, eu vejo com bastante tristeza que somente a ação dos povos indígenas não será necessário para coibir tanta ganância e tanta desmando em relação a essa biodiversidade, essas vidas que existem nas florestas e toda essa cultura e todos esses conhecimentos, né? Então, por isso que eu falo, é necessário toda essa ação, né? E finalizo dizendo aqui que é necessário criar programas específicos para povos indígenas, né? Pensado para povos indígenas e financiado pelo Estado. Eu acho que dessa forma nós vamos estar também, né, auxiliando, né, os povos indígenas a fortalecer cada vez mais seu modo de conhecimento, né, sua organização social e sua cultura. Caso contrário, né, os projetos que vão ser implementados nos territórios indígenas vão ser fracassados, porque é aquela velha história, vamos inventar a roda novamente? Não, né? Nós temos que ver a roda que temos e consertar ela onde tá fraca e a partir daí, né, nós levamos ela para frente, né? É dessa forma que eu vejo, né? Obrigado. Ok, Toia, muito obrigado. Queria aproveitar o último gancho aí da sua fala sobre essa questão do financiamento e direcionar uma pergunta que a gente recebeu aqui para a Sônia. Sônia, você liga a sua câmera aí, eu vou ler a pergunta que está aqui chegou para a gente. Os mecanismos nacionais e locais muitas vezes não estão em conformidade com as políticas das instituições financeiras globais, políticas que se destinam à inclusão financeira. Então, como você propõe que instituições financeiras globais, como o Banco Mundial, possam garantir que, em emergências como pandemias, os fundos desembolsados para ajudar as populações mais vulneráveis sejam entregues de forma equitativa aos povos indígenas nos níveis nacional e local? Sônia? Repete o início para mim, por favor, que travou aqui o início. Não, a pergunta que veio pelo chat diz que os mecanismos nacionais e globais muitas vezes não estão em conformidade com as políticas das instituições financeiras globais, né? Políticas que se destinam à inclusão financeira. E a pergunta, então, é como é que você, né, propõe que instituições como o Banco Mundial possam garantir que, em situações de emergências, os fundos desembolsados cheguem às populações mais vulneráveis? Dificilmente essas instituições mesmo têm procedimentos, né, adequados para a realidade dos povos indígenas, né? E, geralmente, o Banco Mundial, por exemplo, é uma burocracia infernal. A gente não consegue acessar facilmente. Nossas entidades são, né, pequenas, né, não tem muita execução de recursos financeiros grandiosos, né? Mas temos hoje as organizações macro-regionais, como a COIAB, por exemplo. A COIAB está preparada, a COIAB tem um fundo, né? Tem aí o Podali, é um fundo que está para receber recursos e descentralizar para as suas organizações de base. Então, é um mecanismo, né? Dificilmente dá para a organização diretamente ali pequena, no Estado, acessar. Mas, tendo hoje o Podali, é uma das formas de garantir, né, que chegue. Penso que essas grandes instituições também podem desburocratizar um pouco mais para o acesso aos povos indígenas, né? Porque se é para atender às distintas realidades, às especificidades, precisa também facilitar esse repasse. E, de fato, a gente tem sentido essa dificuldade, né? Essa dificuldade tem sido sentida diretamente, assim, todo dia,
por nós. Mas acho que vale uma conversa específica depois, né, assim, das organizações indígenas, né, do movimento indígena, com essas instituições, com os financiadores, né, para a gente poder pensar um jeito que se adequa melhor, né? Ok, Sônia, obrigado. José, a Amazon Vision tem trabalhado para evitar o desmatamento e para propor um modelo de desenvolvimento sustentável para a Amazônia. Na sua opinião, quais são os principais desafios para promover a conservação da biodiversidade, resgatar as práticas tradicionais dos povos indígenas para a conservação, a sustentabilidade desses territórios e o fortalecimento das instituições indígenas locais? Em 2 minutos, assim, uma resposta para essa pergunta simples. Well, that's a very practical way of, I mean, somebody put it that there is no silver bullet in stopping deforestation. There is no just protecting indigenous territories or safeguarding the practices, because if you don't work at the public policy level, and for example, in the transportation vision for the whole region, the roads are going to be built by other sectors, so you have to do some side and synchronize those kind of policies. And on the other side, we are devoting in the program 22% of the whole amount of the Visión Amazonía as a distribution of benefits for communities. That has been kind of worked well with them. They decide the projects, they propose the projects, they also kind of evaluate the projects, and the projects are being disbursed to them. But that's one side of that thing. But the other thing is that if you don't stop the arc of deforestation and you don't go for the engines that are, accumulation of lands or coca growing or, those kind of issues, these communities are not gonna resist all these kind of effects that are coming towards them. But one of the central things here is, so you have to work at a multi-level. What we have been promoting right now and is kind of making some effective work is, for example, working through the conservation easements, working about on the prioritizing where the money should go right now because of the effects that we are experiencing with the deforestation, but not leaving aside, in the distribution of benefit, the people that have protected the forest, for example, with indigenous communities. And so it's not a silver answer. What I'm saying is that you have to work at a multi-level. You have to grow up more about the funding that is available for that. If you are going to have and produce a forest economy where the forest is the center for the whole region. So you will promote and incentivize what protects the forest, what protects the people, and disincentivize the other one. That's the quicker kind of answer. Is a general answer, I know, but there is no an easy question to that. You have to work on the policy level, you have to work at the local level, and you have to work with, for example, strengthening not only indigenous institutions, but also governmental institutions that are also weak in the region. So you have to, you cannot just let aside one of the other, but you have to pick up one of the best and most cost-effective ones. That I will say it, and I stop it there. I don't know if it was 2 minutes or more, but we can come back to that. Ok, obrigado. Infelizmente, nós vamos ter que chegar a ter uma outra oportunidade. A gente já ultrapassou o nosso limite de horário, já estão pedindo aqui que eu encerre a sessão. Eu queria agradecer muito aos nossos painelistas por esse debate estimulante, também o público que nos acompanhou até agora. Nós não vamos ter mais nenhuma plenária no dia de hoje, então eu vou encerrar os trabalhos desejando que todos fiquem bem, em segurança, com saúde, e até uma próxima oportunidade para a gente poder seguir com essas ideias aí, propostas para avançar na proteção da floresta e do direito dos povos indígenas. Boa tarde para todos.